o que as pessoas têm que entender, as empresas têm que entender, o AI não veio para tirar, ele veio para somar. Quando você consegue entender isso, você tem uma outra visão do AI. Tanto o desenvolvedor, o cara técnico, que o AI não veio para tirar a parte dele, o AI veio para ajudar, para ele ser mais produtivo. Quem tá com medo de AI, né? Que eu acho que a AI ela não vai substituir as pessoas. Você vai ser substituído por quem usar bem a AI. Como é que você simplifica e facilita cada vez mais a vida do colaborador? Porque a gente pensa muito do cliente final, mas, cara, o teu colaborador é o teu cliente, de certa forma, também. Depende da empresa, ele está consumindo o teu próprio produto. A gente sempre precisa ter uma opinião de fora, porque você está viciado com a visão de dentro. Então você tem que trazer um arquiteto de dados, você tem que trazer um consultor para validar se o caminho que você está indo está correto. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para o primeiro episódio do ano, Rômulo! Feliz ano novo! Feliz ano novo, pessoal! Estamos aqui ainda com cheiro de cidra e arrotando pernil. Você come pernil ou no ano novo? Não, sim, é bom, gostosinho, né? Bacalhau, ou é... O que a gente come no ano novo? Cara, bacalhau vai, pernil... Aí depende também, né? Chester é mais Natal, né? É mais Natal. É mais Natal. Mas estamos aqui, ainda com cheiro de arroz com uva passa, saindo da ressaca de ano novo, né? E começando mais um ano aqui do PPT Não Compila, e num ano que a gente tende a falar sobre grandes novidades de tecnologia, né, Ron? Sim. E eu tô ansioso para saber quanto tempo a gente vai demorar para falar de inteligência artificial. Cara, vai ser uma boa aposta, viu? Porque acho que vai ser interessante esse ano aqui. Porque ano passado a gente foi bem rápido, né? Faz uns 3 anos que a gente está falando de hype de inteligência artificial e não sai do hype, né? Mas acho que esse ano aqui a gente tem um bom desafio. Espero Com certeza. que a gente tenha outros hypes para falar, né? Mas estamos aqui hoje para falar sobre uma coisa que a gente não costuma falar tanto no radar, né, Ron? A gente fala muito sobre CX, experiência do cliente, etc. Mas a gente não fala muito sobre experiência do colaborador. Que é importantíssima, né? Sem dúvida. Importantíssima. É a pessoa que usa, muitas vezes, o próprio produto da empresa. É o próprio consumidor do produto daquela empresa. Exato. E o cara que faz o produto acontecer lá na ponta, né? Importantíssimo. Então a gente hoje está aqui com 2 empresas, com 2 caras incríveis para falar sobre como a gente lida com isso, né? Caras que têm uma experiência muito grande sobre criar produtos para público interno, né? Sim. E quem está aqui com a gente hoje, Romulo? Bom, o Bruno Cabuto, um amigo, ele é CTO e co-founder da Payssego. Acertou. Boa. Vai estar falando com a gente um pouquinho aqui sobre como é que Bom, primeiro o Bruno vai falar um pouco da experiência dele sobre esse tema com outras empresas e, obviamente, como a Payssego também trabalha essa questão da experiência do colaborador. E... Bem-vindo, Bruno. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui. Cabuto. Vou te chamar de Cabuto. Pode chamar de Mais Cabuto. fácil. Nome de guerra. Dá um oi pra galera aí. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. O pessoal já me apresentou. Bruno Cabuto. Tô super animado aí para contribuir, para trocar com vocês aí. Boa. Show de bola. Bem-vindo, cara. Bem-vindo Valeu, à comunidade, obrigado. à família PPT. Valeu, obrigado. E também está conosco o Alex Galho, que é outro amigo também, CTO da Vivest, que é uma empresa, com bastante experiência na parte Só de... 55 anos, é isso? É isso. É uma boa jornada aí, de 55 anos na parte de previdência fechada. Isso aí. E autogestão de saúde. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com o Cabuto aqui. Acho que vai ser uma discussão sensacional e enriquecedora para todo mundo que está nos acompanhando. Sem dúvida. Acho que a gente vai ter um bom início de ano aqui. Com certeza. Falando sobre como a gente vai, de fato, dar insumos e criar tecnologia para melhorar a experiência do colaborador, para que ele consiga, de fato, desenvolver melhor o seu trabalho. A gente vai discutir, isso aqui, algumas tecnologias vão substituir esse colaborador, não vai potencializar ele, falar sobre desenvolvimento de software, como é que a gente deixa esse cara mais produtivo, etc. Acho que a gente tem bastante coisa para discutir. E um ponto também importante que a gente vai discorrer aqui é a questão do dado, né?
Exato. Como é que Cortesia. o dado participa de tudo isso, né? Como é que a gente faz essa informação fluir para tornar o dia a dia do colaborador mais fácil, mais produtivo e trazer uma experiência melhor para ele? Acho que o Sim. episódio Sim, vai dar pano para manga, né? com certeza. Vamos nessa. Bora lá. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você ainda não deixou uma avaliação aqui no Spotify, se você não se inscreveu no nosso canal, não estar ainda dentro das nossas redes sociais, você tem uma oportunidade agora, antes de a gente começar o episódio. E se você quiser contribuir ainda mais com o PPT no Compila, você pode ser membro do nosso canal. Sendo membro do nosso canal, você contribui com um valor mensal para que a gente dê continuidade com esse trabalho, que a gente continue mantendo essa estrutura e trazendo mais conteúdo para você. Se você ainda não tem condições de contribuir dessa forma, você já contribui muito compartilhando esse episódio, deixando o seu like, colocando a sua avaliação no Spotify, mandando esse episódio para alguém que possa se interessar por esse tipo de assunto e tornando a nossa comunidade cada vez mais forte, né, Ron? Então, Sim. aproveite aqui a oportunidade, compartilhe e vamos lá que o episódio está muito bom, cheio de conteúdo. Bora! Como é que vocês definem experiência do colaborador? Por que eu quero abrir com essa introdução? Porque muito se fala de CX e experiência para o cliente, né? Mas muitas empresas elas esquecem que o primeiro cliente é o próprio colaborador para poder ter isso, poder atender o seu segundo cliente, que é o cara que de fato compra o seu ticket, né? E por muito tempo isso ficou meio que negligenciado ali. Agora a gente vê algumas experiências mais completas, né? Principalmente nesse boom que a gente teve de tecnologia aí, que falta de mercado, etc. Agora a gente está vendo uma tendência de mercado de trabalho de pleno emprego também mais superaquecido, né? Isso se torna cada vez mais necessário, né? Como que vocês veem esse termo de experiência do colaborador? E já emendando aqui para o Tequinês, Rômulo, como é que os dados e a tecnologia pode colaborar com isso? Bom, alguns anos atrás, a gente começou a estudar sobre inteligência artificial. E nesse objetivo era a inteligência artificial para eficiência operacional. Era ganhar mais eficiência. Aquela velho jargão, fazer mais com menos. E esse ano eu tive no Gartner, em outubro, exatamente para entender como que a gente poderia usar isso para trazer eficiência operacional. E o Gartner ele trouxe vários insights que eu estava conversando com vocês. Um deles foi que menos de 15% das empresas no mundo sabem apurar ROI da implantação do AI. O nosso objetivo era entender como é que a gente calculava esse ROI, aprender como é que a gente fazia isso. O outro grande número que o Gartner deu nesse evento 2024 foi que em 2025 mais de 50% de todas as iniciativas de AI do mundo irão fracassar. Mais de quantos por cento? 50%. Irão fracassar por 2 pontos. Primeiro, o AI é cara. Segundo, os dados são desestruturados, como a gente estava falando ali com o Ron. Qual era o nosso objetivo? A gente já sabia que dentro de casa, muitos profissionais já estavam usando o ChatGPT no Shadow IT. E o objetivo era fazer assim. O Shadow GPT. Como que eu faço um processo de experiência top-down? O que a gente fez? Depois desse evento, a gente criou o que a gente chamou de uma jornada de adoção de AI. Uma jornada de adoção de AI passa pela experiência do colaborador. Todo o colaborador precisava ter a noção de como o AI funcionava e a empresa. E aí vem o anseio, a angústia do colaborador. Vou perder o emprego, o AI vai tirar a minha função. Nós começamos com uma jornada da seguinte situação. Vamos começar com conscientização, vamos começar pela cultura. Fizemos um primeiro treinamento para os diretores, para a autogestão. Por quê? O cara usa no CPF, para dentro de casa, no CNPJ é diferente. Demos um treinamento para a diretoria, demos um treinamento para os gerentes executivos e fizemos um processo de entender assim, cara, volta para casa
e me diz aonde você quer aplicar esse troço. Saiu 28 iniciativas. Só que assim, mas 28 iniciativas, como é que eu vou mensurar o ROI disso? Como é que eu vou mensurar o ganho de eficiência e a melhoria de experiência do meu funcionário, do colaborador da Vivest? A gente chamou uma empresa para fazer para a gente o conceito de One Page. Para melhorar e dizer assim, cara, isso aqui faz todo sentido. O que é o conceito de One Page? Para você de startup, é muito legal olhar esse conceito e dizer assim, como que eu faço hoje? Quanto que custa? Como que eu vou fazer? Quanto que eu vou poupar? Headcount. Ou homem-hora. Por quê? Porque em cima disso eu consigo ter cálculo. Lembra da história do Jack Welch? O que eu não posso medir, eu não posso gerenciar. E a gente percebeu que esse processo trouxe um acalento para todo mundo, entendi, então como é que nós vamos começar a usar? E aí a gente pegou algumas áreas pilotos para começar a usar e ter ganho de eficiência. Atendimento, criamos um agente dentro do Microsoft Teams. E estamos trabalhando com outras áreas, por exemplo, cara, uma coisa, ganho de eficiência, parece bobagem, né? Mas é assim, ganho de eficiência. Hoje, a gente grava as reuniões no Teams, ok? Quem tem a licença do Copilot, ele consegue, dentro do Copilot, pegar o transcript e fazer uma ata. Olha quanto você poupou de tempo e quanto você tem de histórico. A gente estava conversando sobre gerar base de conhecimento. Total. Esse é um movimento que eu acho que faz todo sentido. Que do ponto de vista de experiência, não tem coisa mais incrivelmente torturante do que escrever uma ata de reunião. Não, e nem me fala. Cara, eu me sinto livre, completamente livre, quando eu entro numa reunião sem precisar anotar nada. E você falou, né, Alex, das ferramentas da Microsoft, a gente usa lá na Paysegur o Fireflies, que é uma AI, tem várias AIs, né? A Fireflies é a que eu mais gosto, porque a das que eu experimentei é a que mais entende português. E eu já até estou começando a hackear como é que ele gera os bullet points, lá, os action points, né? Então, às vezes a gente combina alguma coisa, eu vejo que a conversa tá boa, eu falo assim, então, beleza, então, Alex, não esquece de me mandar aquele documento, eu vou falando. É o negrito verbal. Né? É o negrito verbal. E eu vou masterizando isso, eu acho que meu time também vai masterizando, e isso acaba gerando cada vez atas melhores. Então, assim, no meu caso, né? Acho que no meu caso eu estou numa startup, correria, então... o colaborador não tá tudo menos tranquilo. Então, o que a gente consegue fazer lá é colocar uma ferramenta de geração de ata. Eu cobro muito dos meus desenvolvedores para que eles usem AI, para que eles usem pelo menos qualquer uma dessas AIs para troubleshooting. Então, quer ver eu morrer, ficar pé da vida, eu ver um desenvolvedor perdendo tempo em entender por que está tendo um bug. Tem um caso até de um desenvolvedor que trabalhava comigo, onde ele estava lá um tempo num bug e ele passou para mim e falou, Cabuto, você me ajuda com esse bug? Conversa com a empresa que a gente estava integrando, né, na API delas. Falei, conversa com eles, vê o que posso estar errando aqui na chamada. Aí eu falei, tá. Eu já não sou desenvolvedor raiz há muito tempo, né? Mas eu brinco. Aí eu peguei o código, peguei a documentação, subi no GPT e falei, me ajuda a entender por que essa chamada está errada, aqui está o bug, o erro que eu estou tomando no response. Ele me corrigiu a chamada na hora, mandei para o desenvolvedor, falei, testa aí. Ele falou, cara, funcionou. Eu chamei ele para conversar. Eu falei, cara, você não está usando AI ainda para troubleshooting, para corrigir bug? Então, assim, eu acho que pensar na experiência do colaborador num ecossistema de startup, minimamente a pessoa usar o GPT e ir lá, não vou mentir, a gente não tem preocupação, principalmente em começo, early stage, preocupação zero com governança, né? A gente vai implementando as governanças pensando no dado do cliente de fora que está passando do nosso ecossistema. Dentro de casa, a gente está usando tudo. A gente vai usando. A parte nossa aqui, né, depois eu posso falar um pouquinho da Paysegur, a gente viabiliza alguns resgates, né, de salário, vou entrar mais no detalhe. Então, essa parte de banking, toda apoiada em Open Finance, então tudo que é cliente porta para fora, super PCI Compliance, Banking as a Service, LGPD, então a gente tem tudo isso lá dentro. Agora, para dentro de casa, vamos testando. Então Fireflies, LGPD e por aí vai. Eu imagino o seguinte, para startup, esse processo da experiência do colaborador e você colocar ferramentas como essa é mais fácil de uso. Muito mais fácil. Agora, imagina uma empresa tradicional. Com certeza. Ainda, eu vou dar um outro exemplo de hoje. Estava conversando lá atrás com vocês sobre quests no Metabase, né? Então, assim, eu tenho vários dados que
trafegam no meu sistema de colaboradores, de funcionários que usam o nosso sistema, funcionários externos, transações, transferências. Eu tenho por diversas vezes uma pessoa de uma área me pergunta: Cabuto, me manda a lista de funcionários ativos da empresa tal. Cabuto, me manda a lista de quem resgatou mais do mês passado. Em vez de ficar fazendo query, eu fui lá no GPT, fui num agente, falei, me gera aqui uma quest para o Metabase, formei a quest para ela, falei, E aí eu ensino ela a usar essa quest, porque a tela está lá, enfim, é muito mais fácil. Então, pensando no ecossistema de uma startup, a gente vai... Tudo que os colaboradores me pedem 2, 3 vezes na semana, eu tenho que automatizar isso aqui. É assim que a gente dá o conforto para o nosso funcionário, né? No meu caso é um pouco mais difícil. A gente tem que pensar em governança. E aí a gente estava conversando sobre Shadow IT dentro das áreas, cada um fazia uma coisa, a gente teve que trazer isso para governança e criar um comitê de AI para priorizar, né? Então, o que eu vejo na questão da experiência do usuário, do usuário interno, o Copilot hoje, a gente precisa desmistificar, né? Eu vejo o seguinte, a AI ela não vai resolver o meu problema, ela vai me ajudar a resolver o problema. Ela é um assistente. Se você trocar essa posição, passa a ser uma experiência, passa a ser uma substituição. Então, você precisa entender o seguinte, que tanto para o desenvolvedor interno, para o meu usuário, para nós dentro da TI, a gente tem o seguinte, o Copilot ele vai fazer a primeira versão de algo que você precisa fazer mais rápido. Mas ele precisa de uma coisa chamada supervisão. Então, aumentar a experiência, mas você dizer para o usuário, você vai reduzir 4 horas do seu tempo, que o Copilot vai te ajudar, as outras 4 horas você vai usar para aprender sobre esse cara, para você poder ganhar mais eficiência. Então, eu acredito que cada vez mais a AI vai entrar para dentro da colaboração, do dia a dia, da área de negócio, sendo um parceiro da TI. Eu vejo o seguinte, no caso da área de tecnologia, falando sobre o mercado de trabalho da área de tecnologia. A gente sabe que existe aí um problema de mão de obra, né? Então, eu vejo o seguinte, para desenvolvedor, para a área de tecnologia, área de infra, área de segurança, é um assistente que vai te ajudar em muitas coisas e que vai fazer mais para você com menos tempo. Acho que esse é o grande ganho de experiência que você traz para dentro de casa quando você coloca o teu time com uma visão, vamos aprender, vamos olhar esse cara como um troubleshoot, não vamos olhar mais o overflow porque tá mais antigo. Já passou a época dele, e agora vamos usar o Copilot com o GitHub. Cara, o Copilot com o GitHub é um negócio absurdo. Sim. Como funciona. Inclusive, alguns comentários aqui que eu acho que são relevantes. O primeiro, Ron, aqui, acho que a gente começou o ano, o primeiro episódio de 2025 já batendo o primeiro recorde. Que a gente tem uma piada interna aqui de quanto tempo a gente consegue gravar o podcast sem falar de inteligência artificial. Já batemos o recorde. 5 segundos. Deve ter dado, 5 segundos, né? Então, acho que começamos bem o ano batendo o primeiro recorde. Boa. O outro ponto, Cabuto, é que você falou que startups não têm processo de governança. Eu queria fazer uma observação de uma coisa que eu sempre comparo por ter navegado nos dois mundos, né? Eu prestei consultoria muito tempo para startup como um CTO de aluguel, digamos assim, e depois eu entrei para o mundo corporativo. A startup ela tem governança, mas você governa a sua startup, mas a governança está na sua cabeça. É isso aí. Você governa, você sabe qual é o risco, você sabe o que está fazendo, etc. Qual a diferença? A diferença é quando a empresa cresce, isso não fica mais... Não para em pé. A sua cabeça não dá mais. É isso aí. E aí você tem que ter processo para isso. Mas é errado a gente pensar que uma startup não é governada. Ela está governada, mas está tudo aqui. Sou eu. É você. Eu acho que o desafio do CTO e do líder de tecnologia é entender esse timing. A hora que ele cria uma área de governança, a hora que ele começa a criar política de pentest, a hora que ele fala, poxa, eu vou colocar uma política de criação de acesso, eu vou dar a nossa política de a partir de agora, ninguém tem acesso a não ser que me prove que precisa ter acesso a qual dado. Então, tem os times certos, né? A partir do momento que você fez uma mudança e você não documentou,
você foi atender o negócio e aquilo que você não lembrou te prejudicou, está na hora de registrar em processo. É isso aí. E Documentação é economia de tempo. Exatamente. Então, mas aí veja só, indo na linha do que a gente estava conversando. Quem pode gerar documentação para você é a AI. Com certeza. Por quê? Porque antigamente, antes da AI, você precisava escrever. Hoje você entrega para ela assim, documenta esse código para mim, ela documenta. Então, ao longo, saindo do modelo CID, né, começando a pegar os primeiros investimentos, eu acho que ter governança tem, mas o nível de governança começa a se profissionalizar. Por quê? Porque você vai ter que entrar em regulação, você vai ter que atender Bacen, Open Finance, essa história toda, e aí você começa a ter a necessidade de... Eu vejo o seguinte, na experiência, quando você começar a ser conhecido no mercado e atrair um hacker, é a hora de você investir pesado, porque... É melhor investir antes. Exato. É melhor investir antes, mas eu vejo exatamente isso. Né? A gente da área de segurança, a segurança está comigo também, segurança com AI e segurança pelo AI. Eu acho que um ponto interessante do que a gente está dizendo, até saindo um pouco da área de tecnologia, né? É que a gente começa a falar da experiência do colaborador como um agregador do trabalho dele e não uma substituição. Claro, tem todo um trabalho de conscientização. Né? De aculturamento. Exato, porque você falou num ponto bem no começo, Alex, de a gente sempre olhou para a inteligência artificial como um otimizador de processo, como ganho de eficiência. Ganho de eficiência operacional, né? E geralmente, cara, ganho de eficiência operacional significa ter menos pessoas produzindo mais, né? Olhando num olhar administrativo fordista, né? Uhum. Mas a gente consegue ter a potencialização, e eu acho que a gente vai ter um momento que a gente vai olhar para a inteligência artificial como isso, como um exponenciador da inteligência humana. Então, você vai ter aquele mesmo cara produzindo muito mais como um assistente e não substituindo ele, mas ele... A IA, a gente estava até comentando aqui fora do ar, né, que o estímulo, o seed, né, a semente da inteligência humana, ela é essencial para poder exponencializar a AI. Senão, a AI pela AI, ela ainda não se sustenta, ela não para em pé. A gente teve experiência do seguinte, nós automatizamos um processo. Aquele processo era manual e 10 pessoas faziam. Essas pessoas não perderam o emprego. Elas foram fazer uma atividade mais nobre. Não é que a AI veio para tirar. Ela veio, por exemplo, para você pode assumir, crescer sem necessariamente colocar outras pessoas. O que as pessoas têm que entender, as empresas têm que entender, o AI não veio para tirar, ele veio para somar. Quando você consegue entender isso, você tem uma outra visão do AI. Tanto o desenvolvedor, o cara técnico, que o AI não veio para tirar a parte dele, o AI veio para ajudar, para ele ser mais produtivo. Para o desenvolvedor, cara, eu sempre tive um incômodo, né? Claro que agora é engenheiro de obra pronta, fala isso depois da IA, né? Mas se você olhar a indústria de programação, a indústria de desenvolvimento de software e a evolução das outras indústrias, você vai perceber que a produção de código ela é extremamente... como é o nome? Artesanal? Artesanal. Até hoje, ela sempre foi. Se você pega lá a indústria do tecelão, o cara que fazia lá... E eu acho que os devs são muito apegados a fazer de uma maneira artesanal. Exato. Então, o cara que fazia ali o algodão, tecido... Cara, a profissão da tecelagem, ela continua, ela evoluiu. É isso aí. Só que você tem ferramentas que te dão muito mais capacidade produtiva para isso. Cara, não é possível que a gente vai atravessar o mundo da tecnologia, a gente vai ter que apertar letra por letra. Já está mudando isso. isso. Está mudando de uma forma rápida. Às vezes eu estou em pair programming com um desenvolvedor e ele abre começa a codar do zero. Eu já chamo ele, depois do pair programming, eu já converso. Falei, cara, para de codar do zero. Quem é do Java, né? O Public Static Void Main e tal. Não, cara, isso não existe já mais. É uma frase. Já é uma frase. Cada assinatura Java é um livro. Mas tem uma coisa que vocês estão falando, né? Que eu gosto de falar muito para quem está com medo de AI, né? Que eu acho que a AI ela não vai substituir as pessoas. Você vai ser substituído por quem usar bem a AI. Então, eu costumo chacoalhar as pessoas que trabalham comigo e falar, cara, você não quer usar AI? Então, eu vou contratar uma pessoa que usa AI. Tem uma fala do Elon Musk num evento que ele teve no Catar,
que ele fala assim, o cara pergunta para ele, como é que você vê o futuro, né? Aquela história do salário para as pessoas que não vão saber... Salário básico. Salário né? base lá e tal. E ele fala assim, no futuro vão ter 2 tipos de pessoas. As que vão usar o AI e as que vão ser usadas por ela. Simples assim. O que eu vejo nessa questão, que a gente estava conversando sobre o código, sempre foi muito vaidoso. Se você parar para pensar, sempre foi muito vaidade. O cara disse, não, eu faço o meu código. Eu desenvolvo desse jeito, eu tenho uma lógica. A minha indentação A minha, é assim. exato. E aí você começou... Com style. Você começou a criar tribos. Se você olhar, a tribo do Java, a tribo do .NET. E cada um vinha com a sua particularidade de desenvolvimento. Não evoluiu porque... Aí eu volto um pouquinho no evento de outubro, que fala o seguinte. A AI, em sua essência, ela foi criada para pessoas que geram intelectualidade, que geram análise, que precisam de tempo para pensar. Então, você usa a AI para gerar e você faz a geração, a supervisão, se aquilo que foi gerado está correto. Então, você vai usar a AI para acelerar o seu trabalho. A AI gera informação, você gera valor. É isso. Né? Olha a diferença da visão. Eu não vou ser substituído porque ela não tem o meu know-how. Ela usa um processo estatístico matemático. Vou fazer uma pergunta para vocês entenderem. Todo herói usa capa, cueca, bota. Como a sua resposta veio rápida pela sua experiência que todo herói usa capa. Matematicamente, quando chegar na estatística, pode ser que naquele contexto, naquele momento, a AI usa cueca. Eu só não falei capa porque eu lembrei primeiro do meme, nem todo herói usa capa. Exatamente. É verdade. Aí eu já bloqueei, porque, pô, peraí, tem um meme. Mas aí pensa... Aí você já me diz, mas nem todo herói usa capa. É, eu conheço meu pai, né? Aquelas coisas assim, né? Mas veja que isso são matemática usada em cima de um texto para montar uma resposta. Então, a gente precisa ter uma noção do que a AI vai responder sobre um contexto. Vocês sabem o que significa a palavra prompt em letra por letra? Quando foi fundada a palavra prompt no início da tecnologia? Não. Prompt vem de persona, o primeiro P. O segundo vem de regra. O O vem de objetivo. O M vem qual modelo. O P vem de perspectiva. E o T de transformar. Então você tem uma lógica por trás do prompt. Por quê? Por que isso existe? Porque, assim, a gente estava falando informalmente, né? Você está falando com a Cláudia, eu estou falando com o GPT, o outro está falando com o Copilot. Eu achei maravilhoso a analogia do prompt, Alex, porque eu achei lindo que a gente está vendo as novas gerações falando prompt, quando o primeiro termo que eu ouvi relacionado a prompt foi lá nas minhas aulas de DOS 6.22. Isso aí. Ficava, prompt lembra do fancy. Matrix? Agora é fancy. Lembra do Matrix? Ficava piscando É o prompt do Matrix, verdinho no é isso Matrix. aí. Então, a gente veio dessa geração. O que acontece, e aí eu acho que é uma experiência muito grande que todos nós estamos aprendendo ainda. É muito novo. Cresceu muito rápido. É que você precisa aprender a falar com uma máquina. Você não vai falar mais com uma pessoa. Esta máquina ou este modelo, ele tem uma forma de te responder. O prompt é exatamente isso. O engenheiro de prompt nada mais é do que um cara que fica testando como a máquina responde. No nosso futuro, muito próximo, nós vamos aprender a falar com algoritmo, gente. Tem uma coisa que vocês falaram de... desculpa, tem uma coisa que vocês falaram de prompt. E eu recebi uma dica de prompt outro dia que eu achei genial e eu uso e recomendo todo mundo usar. Não sei se vocês já perceberam, raramente ou nunca, a AI diz que não sabe o que você perguntou. Ela sempre te responde alguma coisa. Ou quando você pede para ela pesquisar alguma coisa, ela sempre encontra. Às vezes você clica na fonte, está furada a fonte. Então, Verdade. dentro do prompt, escrever no final, se você não souber, diga que não sabe. Se você não encontrar, diga que não encontrou. Isso muda o jogo. Muda o jogo. Muda o jogo. O que teve de prompt depois disso, que ela falou assim, não encontrei informação. E você vê, teve não muito... sei responder. Transforma o prompt. Você passa a confiar mais na resposta. E olha que legal. Isso que você está falando, teve muita gente que publicou artigo com link que não existia. Exato. Eu já recebi, eu quis fazer um benchmark É. de empresas concorrentes e tal. Não lembro agora, eu estava fazendo um benchmark de concorrentes.
Ele me deu alguns nomes, eu falei assim, esse nome aqui tá muito estranho, isso aqui não existe. Cliquei na fonte, tava lá a fonte em cada link, não existia fonte. Ele me deu link de documentação. E aí eu fui outro dia num evento e a pessoa falou, faz isso. Comecei a testar e de fato transforma mesmo. Aí você volta no que eu tava falando. Você precisa aprender a falar com aquele algoritmo. No futuro, nós vamos falar com vários algoritmos. E já estamos falando com vários algoritmos. Talvez o grande diferencial é você saber com qual algoritmo você está falando e como você extrai o melhor dele. A gente acha incrível, né? Que a gente consiga escrever com a nossa linguagem natural e conversar com a nossa linguagem natural com máquinas, mas a gente faz isso desde que a gente está programando, né? A linguagem de programação ela é feita para ser similar à nossa linguagem de conversacional, né? E agora, com muito mais poder computacional, a gente consegue nada mais do que me ajuda aí, Ron, tornar matemático, né? Matematizar acho que não existe, né? Acho que o ChatGPT ia recusar essa palavra. To math, né? Em inglês, to math, mais fácil. A gente conseguiu tornar matemático a nossa linguagem, que no fundo nada mais é do que semântica, né? Contexto e a sintaxe, né? A lógica. A lógica e sintaxe. Então, é natural que a gente consiga interpretar isso de forma de algoritmos, né? Que a gente consiga falar com algoritmos. Agora, o grande risco quando a gente fala de tudo isso é que a IA generativa ela é feita para gerar, ela não é feita para consultar. E isso foi um grande risco que o ChatGPT trouxe, porque você pergunta para o ChatGPT algo que você deveria dar insumo e que você pega um processamento. Você vai no ChatGPT e você pergunta alguma coisa que você não forneceu de informação, ela vai pegar o modelo léxico, sintático e vai gerar alguma informação para te dar o formato que você pediu, mas ela não garante a segurança da informação. A assertividade do que ela está te dizendo não é tão acurada. Exatamente. A grande questão aí... Ela cria informação. Ela não é feita para consultar a informação. O link com o nome generativo é excelente. Excelente. Às vezes eu esqueço que ela está gerando, né? Por isso tem que falar para ela, se você não souber, não gere. Não gere. Quando você estava falando, quando eu aprendi COBOL, você tinha lá Environment Division, Procedure Division. O que tinha ali por trás? Uma lógica de programação feita por um programador. Para outros programarem ali em cima. Quando a gente está falando que a gente está usando o ChatGPT, alguém já traduziu aquilo, contextualizou. Qual é a grande diferença? Que hoje você precisa contextualizar para o ChatGPT. E como o Alan falou, você precisa dizer para ele, amigão, não gera se você não sabe. Por quê? Porque é matemática, gente. Não tem uma pessoa pensando com lógica ali por trás. Às vezes até parece que tem, né? Até parece que tem. E você se engana. Você acha, gera uma imagem para mim. Aí você dá o contexto, você tem que dar informação. A IA não vive sem informação. Mas o GPT para imagem é bem ruimzinho, é ruimzinho, né? Vocês já tentaram usar o GPT? Ele só alucina. Raramente ele me dá uma imagem boa. Algumas vezes eu também não tive experiência boa. Não. Mas tem uma outra dica. Use o próprio ChatGPT para fazer o prompt para gerar imagem para o ChatGPT. Ou para o Midjourney, né? Que é um gerador melhor. Midjourney é legal. Mas vocês falaram de a gente aprender a conversar com o GPT, né? Vocês têm filhos? Ninguém tem filho? Eu tenho 3, cara. Então, já colocou filhos? São novos ou não? São adolescentes, todos eles já usam. O meu filho tem 5 anos. Por favor, pedagogos e pedagogas, não me matem. Eu coloco meu filho para conversar com aquele módulo de voz na minha frente, né? E eu faço o prompt inicial. Eu falo, olá, eu tô aqui com meu filho, Martim, de 5 anos e 10 meses. Por favor, a partir de agora, qualquer resposta, você está conversando com uma criança de 5 anos e 10 meses. E aí, experimenta dar para uma criança o que ela pergunta. Ela começa perguntando perguntas fechadas. Quanto é 2 mais 2? Estou chutando aqui perguntas fechadas. De repente, a chavinha dela vira para perguntas abertas. Meu filho começou, me explica o infinito. E você tem que ver a inteligência artificial explicando. Oi, Martim, tudo bem? Até muda o tom de voz. Imagina só um quarto gigante, grande, cheio de brinquedos. Tantos brinquedos que você não consegue nem contar. E aí foi desenvolvendo história com ele. Coisa de 1 minuto. Aí depois ele... quanto que é infinito mais infinito mais infinito? Eu falei, eu não saberia responder assim. Eu teria que buscar uma explicação muito para a idade dele, né?
E ela responde, eu nem lembro o que ela respondeu, mas ela responde assim, que você fala, nossa, faz muito sentido. Então, aquilo que você falou, né, Alex, de ensinar, a gente tem que aprender, eu já estou colocando meu filho, vai, conversa aí. Outro dia eu coloquei o filho de um amigo e ele perguntou uma pergunta fechada. Aí depois ele fez outra fechada. De repente ele pegou o esquema, aí ele fez uma pergunta aberta, não vou lembrar agora. É filho até de um amigo meu que está trabalhando comigo na Paysafe, o Eduardo, né? E, então, acho que é isso. A gente Basicamente, tem o que o seu filho faria com você e você escapou dessa. Exato. E às vezes a gente até que céu é sabe... azul? Não, a gente sabe a resposta e você vai responder de uma Você não maneira consegue falar da científica. linguagem, Olha, porque as luzes passam no ângulo não sei o quê. E aí você põe a EA para falar com uma criança de 5 anos e fala a idade da criança, né? É incrível. Aí você vê o seguinte, né? Eu acho interessante a gente devanear um pouco nesse conhecimento, porque se você pegar o que a OpenAI fez, ela pegou todos os artigos, todos os sites possíveis e jogou tudo num lugar só. Então, ela tem argumentação teórica para te dar respostas clássicas que nós, envolvidos no dia a dia, no trabalho, com a família, o cara te pergunta alguma coisa, você tem que, peraí que eu tenho que tirar o chapéu de pai, botar o chapéu de CEO, e aí eu pensar nisso. Não, a AI já está lá com tudo compilado. Então, essa visão de que ela é um copiloto, que ela te ajuda nos momentos mais difíceis para você, eu acho sensacional. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Alex, você comentou uma coisa que me chamou a atenção, e eu acho que eu tenho a impressão que o caso que você comentou, que é o caso que você está atuando, talvez seja um caso bem disruptivo, eu diria, pensando no mundo das empresas de pensar em AI, trazer o time para discutir possibilidade, fazer o trabalho educativo de o que é, para que serve, o que pode, o que não pode. Porque eu tenho visto muito na prática ainda um medo tremendo, né, no geral. Segundo, você tem sistemas complexos, né, que é um RP, e como é que você usa um CRM. Exatamente. E aí, obviamente, isso toma um tempo precioso das pessoas que tem que pegar um dado de um lugar, de um CRM, depois passa para o outro, aí tem uns sistemas periféricos, né, específicos de cada área. Então, assim, eu vejo ainda que tem um caminho longo dessa experiência do colaborador que precisa ser repensado, né? E aí eu queria ver o que vocês têm visto, assim, tirando o teu caso específico, mas no geral ainda... Eu vejo que ainda tem uma distância gigantesca ainda para isso acontecer, né? No nosso caso, você descreveu todos os nossos desafios, porque pensa o seguinte, eu tenho saúde e previdência no mesmo lugar de atendimento, são sistemas diferentes. Então, a ideia do que a gente está fazendo hoje é usar o Microsoft Teams. Dentro do Microsoft Teams, eu estou criando agentes, por exemplo, para... Um plano de saúde, ele tem lá o seu regulamento. Dentro do seu regulamento é aquela história de cobertura, de médico, de hospital, de dentista, de clínica. E aí você tem, cara, quando você fala de um plano de saúde, o Wellington conhece, tem plano de saúde, cara, tem uma variedade ali dentro de um plano 100, 200, 300, 400, e aí vai pelo perfil. E o que a gente fez como uma forma de ganhar eficiência? Cara, coloquei tudo isso dentro de um agente, dentro do Teams, e a pessoa, em vez de ficar acessando o sistema, ela acessa o agente. Previdência, eu vou fazer regulamento, você tem regulamento de previdência. Eu coloco dentro de um agente, coloco lá todos os PDFs, ensino o agente a ler os PDFs e trazer a resposta. Esse plano dá cobertura para o Einstein. O cara coloca lá, olha, seu plano não dá. Eu quero saber se esse plano me dá direito a reembolso. O cara coloca lá. Então, o que eu tenho visto é que você vai ter agentes
para facilitar o dia a dia da operação. Como você fala, por exemplo, aí vamos olhar para 2 mundos. O mundo interno, que eu chamo do AI interno, e o AI as a service. Por que o AI as a service? Porque você tem empresas no mercado que são especialistas. O cara só faz aquilo, então ele consegue te gerar um resultado muito maior. No meu caso, por exemplo, eu não estou numa fábrica de softwares. Eu não tenho uma mão de obra ali especializada. Então, eu busco você comentou no início, CEO as a service, a gente busca um AI as a service. Tem os seus riscos, tem os seus problemas, mas tem um ganho muito grande de eficiência. Então, eu vejo que o AI, aos poucos, ele vai abrir frentes para ganhar eficiência e resolver um problema crônico, legado. Então, mas aí não tem um outro fator também que a gente sempre se depara, olhando do ponto de vista externo, de integração, que é exatamente isso, mas também as integrações internas. Né? Porque, de novo, você tem um sistema específico de RH, tem um outro sistema de marketing, tem finanças, e aí você criar uma base de conhecimento para que a IA consiga atuar nisso, mas se você não tiver essas integrações, também acaba sendo... Então, mas você pensa... Deixa eu complementar Claro. o ponto do Ron, que eu acho que dá para explorar de uma forma mais completa, né? Quando a gente fala ali da AI como um copiloto, de fato, do papel daquele colaborador, né? Se a gente tiver ações mais simples, como organização de texto, NLP, etc., ali já tem um ganho imediato, Sim. né? Sim. Quando a gente vai para um outro step, que a gente está falando de uma RAG, de um agente autônomo, etc., que vai potencializar aquele conhecimento específico da área específica dele, eu acho que esse ponto do silo de dados que o Ron colocou, tipo, tem lá um CRM, tem um sistema transacional, etc., a gente começa a ter um problema de cozinha de TI, né? De consolidar esses dados, até para treinamento, né? De saber o domínio daquela informação, como é que eu trato aquele domínio, onde está aquela informação. Passa muito por governança aqui, né? Para a gente poder, de fato, explorar, e eu acho que é o próximo step da inteligência artificial, que é onde eu vou trazer O agrupamento de todos esses dados isso, espalhados. e trazer um valor, de fato, para aquele profissional que tem o conhecimento. Porque a gente está tão no início, acho que do iceberg, Ron, que a gente está na camada do conhecimento não específico. A gente está Nós estamos na primeira fase. Isso, está na primeira fase. A gente está falando de lógica, de organização de texto, etc., que não está demandando tanto. Mas isso vai virar commodity. Eu entendo o seu ponto, concordo plenamente. Só que eu acho que a gente não tem a resposta ainda. Isso vai acontecer, eu acho que isso vai vir das startups, de uma solução mais leve, para, na segunda onda, como é que você fez para juntar todos esses dados? Né? Lá atrás, a gente estava falando sobre o Data Driven, sobre o Data Lake, que virou Data Pântano, que acabou virando um negócio e morreu. Por quê? Virou commodity. Virou né? commodity. Todo Data Lake é Então, básico, tipo ter um servidor de e-mail. Só Isso. que, para você ter um Data Lake, você precisa ter uma estrutura, ter conhecimento. Porque você vai estruturar um Data Lake, vai jogar todo o lixo ali, que é um data pântano. Se você não tiver isso organizado, se não tiver pessoas com capacidade de negócio e um arquiteto de dados para olhar isso, cara, é muito difícil. É muito difícil. Senão você não transforma o dado em produto, né? Você tem que ter o produto de dado ali, que vai ter toda aquela regra de consolidação do dado, etc. Exatamente. Senão é só a replicação de informação numa base única. Lembra né? da época que a gente sempre tinha os mosca branca? Né? Você, cara de COBOL era um mosca branca, depois virou o Power Builder. Hoje o cara de COBOL não é o mosca branca, é o cabeça branca. Cabeça branca. Cabeça branca, Então, você cancelar. Mas a grande questão aí, para mim, é assim, a AI, ao longo do tempo, talvez ela vai aprender, a gente vai dar esses dados para ela e ela vai fazer essa compilação. Só que ela pode fazer a compilação. Hoje, por exemplo, no próprio Power BI da Microsoft, ele já tem lá um algoritmo que linka o CPF com o CPF. Mas você vai ter que ter uma camada de conhecimento do negócio.
Então, eu não vejo hoje uma bala de prata para resolver esse problema. Eu vejo, sim, esse problema sendo resolvido a 4 mãos. A área de negócio, a área de tecnologia, um arquiteto de dados, para você discutir como que você vai resolver. Esse é um problema crônico de todas as empresas. E não tem segredo, cara. Vai ter que fazer um trabalho de cozinha ali, de organizar os dados, de fazer essa integração de uma forma eficiente, né? A inteligência artificial, ela naturalmente é real-time. Você vai ter que ter uma qualidade de integração cada vez mais eficiente, né? Eu acho que quando a gente fala dos dados, de ter uma inteligência que de fato consome informação que gera valor, você começar a falar de dado D+1, D+2, etc., já é dado defasado, porque o chat é em tempo real, entendeu? Então, imagina que você está fazendo um assistente para um cara de call center e você precisa ter aquela informação sobre algo que aconteceu 30 minutos atrás, 40 minutos atrás, né? Então, esse exemplo que você está pegando até é real, né? Você fez uma interação com um outro canal e se você não tiver alguma engine que conseguir pegar, puta, 30 minutos atrás já falou com outro canal, cara, já tá puto. E a própria inteligência generativa, ela separa bem, você que é especialista nisso, que está me ouvindo, não me mate, mas pelo que eu entendi, ela separa bem o que é a fonte de informação e o treinamento, tanto que ela tem todas as suas bases vetoriais onde ela realiza as buscas, para que você não tenha que treinar a própria rede neural para cada dado que chega, que é diferente de quando a gente falava do machine learning padrão, que para cada modelo, você treinava o modelo... Você tinha que retreinar. E aí tinha o problema de data drift, etc. Vamos pensar nisso que você está dizendo e que a gente estava discutindo lá. Ela é uma inteligência artificial ou ela é uma inteligência treinada? O que o ChatGPT é? Um chat de Generation Pre-Training. Ela gera baseada em cima de um treinamento. Ela ainda não tem inteligência. Ela tem um algoritmo por trás que foi treinado para te dar uma resposta. Ponto. O que eu acho nessa discussão que a gente estava falando do dado, algo mais inteligente ou que vai ser treinado com modelos de dados, com base de dados Oracle, SQL, DB2, todo esse inferno, e aí fazer, em cima desse aprendizado, ela entender como é que funciona e aí poder nos ajudar. Então, eu acho que isso é uma terceira onda, acho que a gente tem que evoluir muito. Eu não concordo quando o cara fala assim, ela é inteligência artificial. Não, cara. Ela é treinada. Se você não treinar, ela não tem inteligência. Concorda? Mas aí eu vou te fazer uma provocação. Até a inteligência humana precisa ser treinada. Eu tava pensando nisso agora, porque a gente só é inteligente porque é treinado. Conforme a gente é treinado. Se é consciente ou inconsciente, se é estimulado ou não, eu tô sendo treinado por vocês aqui. A gente é treinado o tempo todo. Então, mas quando que você adquire uma inteligência consciente a ponto de você tomar uma decisão? Silêncio. Ninguém sabe. Não quando sei. você... Porque aí você está falando de uma inteligência natural. Exato. A gente tem a consciência da própria inteligência. Né? Você consegue tomar uma decisão de dobrar à esquerda ou dobrar à direita numa rua porque você sabe o certo. Para onde você está indo. Porque você já teve conhecimento prévio. Exato. Então mas você se eu tem largar uma meu base de filho dados. de 5 anos, ele vai virar para a direita, viu? Se pegou a esquerda. Então, O meu de 1 ano é pior ainda. Vai ser jogado na mesa aqui. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, Ron. Eu acho que os cientistas de dados, o arquiteto de dados, talvez a gente teria uma inteligência de dados treinada em cima de modelos de dados, em experiência, para que isso fosse possível. Eu ainda acho que isso não é possível. Eu ainda acredito que nós precisamos da inteligência para nos dar uma direção, mas a gente tem que supervisionar. Então, mas aí Posso fazer um parênteses aqui, Ron? Que eu acho que é uma oportunidade para quem trabalha com inteligência artificial. Eu já questionei os grandes players, as 4 nuvens a respeito disso, que eu acho que a inteligência artificial ela pode ajudar a resolver esse problema. A gente tem um problema de governança e de documentação dos bancos de dados hoje na empresa para fazer esse processo de curadoria de dados, de assertividade de dados e governança de dados para poder disponibilizar o dado para a inteligência artificial.
Mas eu não tenho uma inteligência artificial que lê o esquema da minha base e deduz que base é aquela, por exemplo. E que me dá uma descrição para cada campo de acordo com o contexto da base toda. Cara, isso não me parece ser difícil de implementar. Porque um chat GPT ele consegue montar um SQL dump para mim de uma base que eu precisar. Por que ele não consegue fazer o contrário? Porque ele é baseado em cima de documentação treinada. Me dá um esquema. Ó, eu vou te dar um esquema. Me fala, essa base de dados é do quê? Qual é a documentação de cada dado? E aí eu vou... mas aí esse que é o ponto. Eu não posso ir treinando ela com esses dumps. Falar, ó, essa é a minha base, essa é a minha outra base. Então, documenta agora esse banco, faz uma governança, me diz qual a criticidade desse banco, qual é dado sensível. Cara, isso pode mudar o jogo da governança de dados. Para segurança da informação também. E né? segurança da informação. A gente vai chegar num ponto, deve ter alguma startup fazendo isso, né? Não vejo a hora de estar pronto, de ter eu poder falar com uma IA e falar, tenta invadir o meu banco agora. Tá aqui a chave das minhas credenciais da Amazon. Me ajude a ver onde tem as vulnerabilidades. Então, acho que a gente está muito próximo disso, né? Ou, talvez, nesse caso, até os próprios... Exato. Cloud, os hackers hoje... Mas até o hacker conseguir minha chave tem um porém aí, né? Mas eu acho que a gente tem algumas ondas, né? Você falou de onda, né, Alex? Tem algumas ondas da IA, né? Acho que a primeira que a gente está vivendo é a IA para produtividade própria. Aí depois para produtividade da equipe. Aí depois produtividade da empresa. Aí depois, que agora está uma coisa meio que se atropelando, né? A produtividade de soluções que a gente usa no nosso celular. Então, você vê aquele banco lá que está fazendo um super sucesso, a Meg. Então, vocês já experimentaram a Meg? Eu vi uma apresentação deles. A Meg é um banco pelo WhatsApp. Um banco inteiro pelo WhatsApp. Então, todo o BaaS, todo o Bank as a Service deles está atrás do bot do WhatsApp. Então, o pessoal, a gente já viu o pessoal discutindo, mas vai substituir banco, não vai? Até eles estão se posicionando que não, a gente não vai substituir banco. É um canal. É um canal, mas é um canal para o mundo transacional. Transfiram dinheiro para o Alex. Vá buscar R$1 do meu banco X, ou encontre onde eu tenho saldo e transfira aqui para a pessoa Y. Então, é o mundo transacional. Você entrar no aplicativo... Como o site do banco, por exemplo. É que então, aqui, o usuário... Eu sei porque eu trabalhei em banco também. Eu vendi um banco para a OMI, né? Eu era sócio do Banco Linker. Eu vendi para a OMI. Então, o que o usuário fica puto da vida é de ter que entrar num app ou num site para fazer algo transacional. Ele gosta de entrar lá e ver, deixa eu ver meu saldo, deixa eu ver meus cartões. Aí o contador, deixa eu fazer categorizar as minhas faturas. Ele quer fazer algo que não é transacional. O que é transacional? É transação. É transferir, pagar um boleto, aplicar, né? Pagar uma conta, mandar um Pix para alguém. É aquela transação. Transacional ele pode ir para o WhatsApp. Até para voz, né? Já vimos apresentações da Meg fazendo por voz também. Acho que eu recebi hoje um e-mail acho que o Nubank acabou de liberar. O Nubank acabou de liberar, porque esse mundo... Mas assim, o Nubank faz para ele. A Meg, eu estou fazendo propaganda da Meg e depois eu vou fazer da Paysego, né? Porque a gente também faz isso, né? Todo o nosso mundo transacional ele é via WhatsApp. O resgate todo do dinheiro que trafega no nosso ecossistema é via WhatsApp. Então, a Meg faz para todos os bancos. Então, seja, legal, o Nubank vai fazer, o Itaú vai fazer, mas ela, como só faz isso, ela vai fazer muito melhor que todo mundo. Sim. Aproveita e fala um pouquinho da Paysego. A Paysego, né? A Paysego, o que é a Paysego, tá, gente? A gente é uma startup, uma fintech. Eu sou cofundador e CTO dela. A gente viabiliza o acesso de todos os funcionários de qualquer empresa, basta a gente fechar com essa empresa, né, ao resgate do salário referente aos dias trabalhados. Então, hoje é vamos supor que é dia 15, para não datar o podcast, né? Vamos supor que hoje é dia 15. O funcionário, através da Paysego, mandando um olá para o nosso bot, ele consegue resgatar 15, 30 avos do salário dele. Então, a gente se conecta com folha de pagamento, a gente se conecta com ponto. Então, a gente consegue saber se essa pessoa trabalhou ou não trabalhou, se ela está na folha ou não está na folha. A gente resgata, ele coloca a chave Pix dele e o dinheiro sai de uma conta da Paysego, vai para esse funcionário. No final do mês, dependendo do modelo que a gente fechou com a empresa, a gente recupera esse dinheiro. E a gente tem uma taxa única, que é uma taxa de R$ 9,90, para ser fácil de entender. Se o cara quiser receber por dia, ele recebe. Por dia ele recebe. Caraca, então a gente na prática, e o nosso público-alvo, ele é um público que a gente chama de colarinho azul, que é o público que trabalha em empresas que não dão adiantamento na maioria das vezes. E as que dão adiantamento, a gente também
pode tomar conta desse processo para facilitar, né? Porque é um processo moroso, né? Para o RH, para o CFO, então é um processo chato de você tem que fazer adiantamentos um por um aqui, né? A gente dá isso e a empresa consegue delegar isso para o funcionário ir lá e buscar na Paysagon. A gente consegue zerar a taxa, tem uma série de benefícios. Então, a gente já está usando inteligência artificial lá. Então, não para todos os fluxos, mas para um fluxo lá, que é o fluxo de tirar dúvidas, de buscar informação sobre educação financeira, porque esse público ele não é um público que demanda muito educação financeira. Né? Esse público que vai resgatar com a gente é o público que está no cheque especial. Então, a gente treinou, você falou de RAG, né? A gente treinou com diversos documentos que são para esse público. Então, não adianta eu treinar via RAG, a minha LLM, falando sobre Nasdaq, falando sobre como investir no exterior. Pega aqui a base da Bloomberg. Isso não faz sentido para ele. O que faz sentido, eu enchi via RAG, né? a minha base de documentação do meu LLM, de documentação de poupança, sobre como comprar a casa própria, como tirar o nome do Serasa, do SPC. Então, é isso que ele pergunta. E aí, no prompt, eu defino. O seu público é o colarinho azul. O seu público, na maioria das vezes, está endividado. Se não estiver, então, fale com esse linguajar. Não use linguagem rebuscada. Então, eu já fecho, né, para ter a governança. E eu não corro risco do cara chegar lá e falar assim, como é que eu construo uma bomba? Não. Ele não responde isso, porque ele fala, não, isso aí eu não fui programado para responder. Então, você podia fazer o jabá da Paysagon que eu já fiz, né? E voltando na MEG, na IA, né? Então, vamos deixar o link da Paysagon aqui, se você se interessou. Aliás, é uma baita, pensando do ponto de vista de experiência do colaborador, é uma baita experiência, porque de repente o cara tá apertado, precisa dar do recurso para algum momento. E eu vou falar para vocês. Poder fazer isso tanto para o colaborador, quanto para o pessoal da empresa em si, né? Porque você falou, o pessoal do RH que tem que se mobilizar para fazer... A gente primeiro a gente primeiro vende para o RH, porque é como se fosse o Gympass, né? O Gympass ele não consegue vender direto para o colaborador. Talvez agora consiga, eu estou um pouco por fora, mas no começo você tinha que vender para a empresa, e a empresa ia lá e oferecia para o colaborador. A gente está nesse mesmo modelo. A gente entra via empresa como um benefício, e aí o colaborador, a gente tem um NPS de 96. Legal. E a gente pergunta na hora do resgate, porque às vezes ele resgata e paga uma taxa, ele fica puto. Não, a nossa taxa era uma taxa que a gente estudou para que ela não fosse considerada abusiva e ela fosse muito menor do que o que ele está acessando no mercado, que é cheque especial, consignado, limite de cartão, o cara que tem acesso ao cartão. Então, ajuda muito, o pessoal adora. Assim. Então, aí a gente entra com o segundo braço, que é de educação financeira. Que tem várias coisas de educação financeira. Sim. Uma delas é o bot AI que a gente lançou na semana passada. Legal. Então, mas deixa aí, visitem e cobrem o RH de vocês. Cara, eu tô cheio de curiosidade aqui, mas a gente faz offline. Porque o modelo de negócio é incrível. Eu vou fazer um resgate na sua frente depois eu te mostro aqui no WhatsApp. Animal. Legal. Parabéns. Boa. Porque, de novo, é o que a gente tem falado de como é que você simplifica e facilita cada vez mais a vida do colaborador. Porque a gente pensa muito do cliente final, mas, cara, o teu colaborador é o teu cliente, de certa forma, também. Sim, depende da empresa, ele está consumindo o teu próprio produto. E existe um termo que chama sossego financeiro, que é a preocupação financeira. Não lembro agora o nome técnico, que é saúde financeira. Tem a saúde mental, a saúde física e a saúde financeira. Está vindo muito forte isso. Está vindo da Europa e agora está caindo muito para o Brasil. Então, as empresas estão começando a perceber que se o funcionário não estiver tranquilo financeiramente, ele não produz. Isso, o financeiro que demanda no mental, que demanda no físico, ele não produz. Cara, e a gente vê os índices aqui no Brasil de endividamento é altíssimo. Né? É um número altíssimo. O meu CEO ele tem um número mais na ponta da língua, mas é próximo de 80% o nível de famílias alto, endividadas. É muito alto. É muito alto mesmo. Então, infelizmente, pelo que o cenário está vendo, tende a aumentar. Tende a se agravar. E ele está atrás de um dinheiro ruim, um dinheiro caro. Sim, que vira uma bola de neve. Uma bola de neve. Né? O cara vendeu o almoço para comprar o jantar, literalmente. E a gente pergunta, depois do resgate, a gente pergunta qual é a finalidade do dinheiro. Então, a gente tem lá, não vou lembrar de todos, mas tem lazer, tem pagar uma conta, tem gastos emergenciais. Muita gente responde gastos emergenciais. E você vê o horário do resgate, às vezes é 1h da manhã. Então, a gente no pitch, quando a gente vai vender para as empresas, a gente fala, imagina o teu colaborador na farmácia comprando remédio para o filho. É exatamente isso que acontece. É imprevisto. Sim. Hoje o imprevisto acaba com a parte financeira das famílias. Cara, belo
modelo de negócio. É um Parabéns. modelo bom. Já fomos investidos e estamos numa velocidade alta aqui. Parabéns, parabéns. Quero pegar o gancho para emendar a pergunta do Ron, porque olhando para o modelo de negócio que você tem, você precisa ter ali praticamente em tempo real informações sobre a vida do cara da empresa. E você não tem essa informação na tua base o tempo todo. Como é que você lida com isso? O cara, 1h da manhã, o cara tá fazendo um resgate uma semana depois do... Como é que você sabe que esse cara não foi demitido? Tá bom. Que ele tem saldo de fato a resgatar, Tá bom. se ele não foi promovido, etc. Tá, excelente pergunta, tá? Porque eu vou acabar falando de algumas fases da startup, que são rápidas, elas mudam de 6 meses. Fase 1, modelo artesanal, você usou essa palavra, não sei se fora do ar ou no ar, né? Primeiro modelo, o RH carrega uma base CSV todo mês, ou quando o quadro de funcionários muda. A gente tem um front para ele, uma área alugada. Então, é responsabilidade do RH fazer isso. Cadastre o seu funcionário, entre na área alugada e dê um desabilitar. Então, essa carga fica com o RH. A gente percebeu que isso era uma fricção. E o que a gente começou a fazer? A gente tem uma linha só, uma pessoa só fazendo isso. A gente começou a se integrar com folha. Diminui o tamanho do cliente que você pode adquirir, né? Total. Você não vai pegar uma Coca-Cola e pedir pro cara fazer isso. O problema da Coca-Cola é o meu capital de giro para antecipar essa grana. Mas é um problema bom. O dia que der a Coca-Cola, eu vou atrás de alguém de finanças e falo, você tem aí 10 milhões para me emprestar? Isso. Eu te pago em 12 dias. Porque o resgate acaba aqui no meio do mês, eu te pago no dia 1. Então, é um giro rápido, né? Que eu tenho que poder fazer girar isso. Você trabalha sempre na janela de 30, né? Sim, o 30 é o máximo, mas no dia 1 ele tem 30 avos para resgatar. Então, na prática, não tem resgate no dia 1. Os resgates eles começam a acontecer porque ele tem que trabalhar. Então, modelo artesanal, eu tenho uma base que ela tende a ficar desatualizada, a não ser que o RH atualize, e eu faço o cálculo pura e simplesmente que hoje é dia 15, hoje é dia 16, então é 15 ou 16, 30 avos que ele trabalhou. A segunda fase a gente integra com folha, estamos integrados já com algumas folhas, e a gente integra com ponto. Então, eu sei se ele trabalhou. Na hora eu não faço isso no fluxo do resgate, porque eu não posso prejudicar esse fluxo do resgate se ele não acontece, mas eu posso fazer isso todos os dias. Eu faço isso todos os dias. Então, essa é a fase 2. Aí, você falou na fase da Coca-Cola. A gente já tem uma estrutura de abertura de conta para a empresa. Então, a Coca-Cola, eu não tenho funding para atender uma Coca-Cola agora. Mas eu estou construindo uma estrutura atrativa financeira para ele, para que ele consiga falar, pô, legal, então eu vou transferir parte da minha verba de folha, que a Coca-Cola é um exemplo extremo, né? Ele deve ter condições excelentes no banco. Eu chutei na lua. Vou pegar a Dolly, vai. A Dolly... Desculpa, Dolly, não sei se é patrocinador do programa. A Dolly vai patrocinar a gente? Para quê? Mas a Coca-Cola, se quiser, tem umas coisinhas. Mas a gente já tem uma estrutura onde, na prática, a Coca-Cola, qualquer empresa, consegue transferir para a nossa conta, uma conta dela na Paysafe. A gente é uma fintech. E aquela verba a gente usa para custear, para liberar isso. Mas assim... Mas você precisa ter acesso à informação em tempo real. Porque eu tô imaginando aqui o cara faltou uma semana no trabalho. O cara tá lá no jurídico por abandono. Com integração de ponto, esse risco não existe. Com integração de folha, eu leio não só vamos falar de endpoints, né? Não leio só o barra folha. Eu leio o barra folha, eu leio o barra férias e o barra afastamentos. E aí, o cliente tem que te oferecer uma API para isso. Sim. É tudo modelo de timing de startup. Modelo 1, mercado, bora, early adopters. CSV, manda CSV que eu carrego aqui na mão. Modelo 2, eu crio um front para a empresa. Modelo 3, eu me integro com a folha. A hora que eu me integro com a folha, eu vou nas folhas que tem mais clientes, eu bato na porta da empresa que já tem aquela folha, porque eu sei. E eu falo, olha, vamos fazer... mas e esse problema? Você me pergunta, eu tenho um monte de caso aqui que o funcionário some, eu vou perceber depois de 5 dias, porque ele está me enrolando com atestado, ele sumiu. E ele está resgatando na Paysafe. Falou, não, eu estou integrado com a sua folha. Esse problema não vai acontecer. Eu estou integrado com o seu ponto. Isso não vai acontecer. Então, você pega os players de acordo com o que você sabe que ele já está usando de folha ali, de corporativo, né? Tipo TOTOS, etc. Exatamente. Eu bato na porta de empresas, mas também, de uma maneira mais acelerada, eu vou nas folhas e vou nos sistemas de ponto. Que você fala com o cliente já está resolvido. A hora que eu integro, é o trabalho do cliente, da empresa, me fornecer uma chave, uma credencial. E aí eu estou integrado, é rápido. E aí eu trago para dentro, para o meu data lake.
E aí eu vou, em algum momento, eu me torno uma empresa de People Analytics também. Então, tem um caminho assim que a gente consegue trabalhar até para ajudar a própria empresa. Porque quem tá mal financeiramente, não mal digo financeiramente, mas quem está precisando de ajuda? E isso, cara, parando para pensar do ponto de vista de uso de dados e experiência do colaborador, tem muito a ver com o trabalho também da própria Vivest, que faz gestão de plano de saúde, né? Então, a gente está falando aqui de 2 empresas que estão olhando para o comportamento do colaborador, né? E prestando um serviço para que a empresa cuide melhor desse cara. E a Vivest faz um pouquinho disso também, né, Alex? De fazer a gestão da saúde, etc. A Vivest é uma empresa de 55 anos. O primeiro produto dela e o carro-chefe é a previdência privada complementar fechada, não é aberta. Então, a gente tem os patrocinadores e recebe também dá como benefício um plano de saúde fechado, né? A autogestão da saúde. Diferente de uma startup, a gente caminha um pouco mais devagar, mas no objetivo de dar mais eficiência ali para o nosso usuário interno, com um segundo passo que é dar um serviço melhor para o nosso cliente final. Então, quando você olha para tudo isso, a qualidade do serviço que é dado para fora, ela é muito impactada pela qualidade do que o colaborador tem ali de ferramental, né? E isso é um objetivo da Vivest. Esse ano, o ano 2025, é um ano que a gente quer mirar muito na área de tecnologia para dar qualidade ao atendimento, para dar qualidade à prestação de serviço, porque cada dia mais, a gente estava falando sobre isso, o ChatGPT, inteligência artificial, cada dia mais o usuário quer mais facilidade. Ele quer informação mais fácil, mais rápida, mas mais assertiva. Então, a eficiência operacional, ela vem aí como um grande ganho empurrado, né, pela inteligência artificial. Alex, você falou que tem 55 anos, Vivest, né? A gente tem 55 semanas de vida aqui. Tá quase igual, né? Eu imagino que é mais ou menos isso. A gente está operando desde abril, mas a gente começou no ano passado. Então deve dar umas 55 semanas aí na conta. Isso é legal para você... Escala de tempo parecida. É parecido. Mas só 1/12. Você veja, os problemas são muito parecidos. Sim. Ele, como startup, precisa acelerar o processo dele para captar cliente com qualidade, e eu, com a minha idade, preciso manter clientes satisfeitos. Mas olha, você sabe que tá super comum empresas grandes, gigantes, comprarem empresas menores. Então, às vezes a gente conversa com o departamento de M&A, e na mesa, para fazer a integração, às vezes tem gente de M&A. Então, lá, o promotor da minha solução na empresa é o cara de M&A. Sabe qual é o grande ponto disso daí, Caputo? Aqui, grandes empresas, elas têm muito problema de virar a chave rápido. É o que a gente fala de, tipo, dar cavalo de palco Titanic. Quando você está com uma lancha, meu amigo, vai embora. Isso aí. Tu manobra para cá, manobra para lá. Mas quando você tem um Titanic que já está consolidado, já está grande, tem uma direção, até para você frear é difícil, né? É isso aí. Mas quando você compra uma lanchinha para soltar no mar, que é sua, você tem liberdade de experimentação, etc. E é o que a gente falou aqui, por exemplo. Algumas empresas fazem até o contrário. Elas criam empresas separadas para ter processos separados, para ter agilidade. E isso conecta com o assunto que a gente falou de governança, né? O problema da governança não é você ter ou não uma governança, porque toda empresa é governada de alguma forma. Ninguém é louco talvez alguns sejam, né? Mas ninguém quer ser louco de não ter uma gestão de risco, uma gestão de mudança, etc., que ponha o negócio em risco. O problema é a escala disso, né? Quando isso foge do escopo de controle de uma pessoa, de 2 pessoas, de uma equipe, isso precisa ter um processo. Esse processo ele passa a ser lento e as mudanças passam a ser lentas e as empresas começam a ser lentas pelo peso que elas carregam, né? E aí você, de repente, adquirir uma empresa que ela está fora do seu escopo, ela tem agilidade para fazer isso, porque ela não está conectada com seus processos, vai te dar uma agilidade. É isso aí. E o problema é que, geralmente, a gente não consegue desconectar. Então, é mais fácil você... Hoje, como eu estou do lado dos Titanics, você não consegue tirar do seu processo um embrião que... Beleza, vai lá, corre. Muitas empresas tentaram, há um tempo atrás, fazer as garagens de inovação. Os labs, né? Os labs. Sobre a Luísa, né?
Isso. Mas, na verdade, cara, o processo engole. Se você não tiver um top-down, se não começar a mudar, você falou de que, acho que você falou fora do ar, de treinar as direção, eu não sei se foi você que falou. Você lembra? Na DASA, eu trabalhei na DASA um tempo. A DASA é um Titanic. Trabalhei em mais Mercado um de Livre, saúde. C&A. Trabalhei na DASA. E na DASA, o Pedro Bueno, que eu acho que ele é presidente ainda lá, ou está no conselho, ele começou a transformação digital antes de criar o DASA XP, que é uma espécie de Luiza Labs. Começou levando todos os executivos, os vice-presidentes que eram diretos dele, para o Vale do Silício. Tem essa história lá dentro. Então ele levou, mostrou isso lá um pouco antes da pandemia, 2018, acho. E mostrou, falou, olha, o que o mundo está se tornando, né? Startups e tudo mais. Se você não mudar, se a gente não mudar, das duas uma. Ou a gente perde o emprego e não consegue nada fora em outro lugar, porque as empresas todas estão mudando, ou você se transforma e você vai ter empregabilidade aqui e lá fora. Então isso começou top-down, e aí depois fiz um trabalho muito, um político, no bom sentido, muito bom, de chamar a Amazon, uma gigante, que tem uma metodologia de construção de startup, o tal do working backwards, né, que eles têm de documentação, de criação de produto, e transformou tudo, e aí sim não foi um corpo estranho dentro. Então eu participei dessa transformação digital lá, né, foi bem legal. Aí, só para terminar, no começo a gente começa sem governança, mas depois quando escala, já cria a governança rapidinho. Mas tinha uma área que tinha governança, a área de dados. Então todo dado, já começou antes mesmo de ter muito dado, construção do pipeline de dados completo, data lake, data warehouse. Documentação. Documentação menos, mas o que a DASA fez, até a pessoa que estava liderando lá, e saiu agora, o Romenig e a Fernanda Moura. Foram eles, né? O Romenig mais idealizando e a Fernanda Moura lá no chão de fábrica. E eu estava como um dos líderes dessa área, mas quem sujou a mão de graxa foi a Fernanda, né? A gente criou lá uma squad que se chamava de Data Provider. Então, ou seja, nenhuma squad, nenhum produto acessava o dado diretamente, a não ser via Data Provider. Então, os endpoints, os contratos, eles eram todos iguais. Então, se você precisasse de um dado a mais, você ia lá e mexia no contrato, em vez de ir lá buscar o dado, simplesmente. Porque você garantia com o Data Provider que você acessava sempre o mesmo dado. Então, dado de paciente do hospital, do laboratório, estava lá, era o paciente, né? Então, foi uma maneira que a DASA encontrou, a gente fez isso lá dentro, né? De manter essa governança. Mas no começo começou bagunçado, exceto pela área de governança. Sim. Um ponto que talvez não tenha ficado claro quando eu falei da escala e governança, que governança não precisa ser burocrática, né? É isso aí. Governança é você ter controle do que está sendo feito. Você consegue fazer isso com agilidade, né? Por mais que nem todas as empresas adotem isso de uma forma mais ágil, mas governança parte de você governar. Isso não precisa ser mais lento ou mais ágil, burocrático. É isso aí. Você tem, às vezes, vou falar da Paysego, né? A gente adotou uma estratégia no início de ter software house, um pouco antes da minha chegada. Então, a gente construiu o primeiro back-end com software house. E as experiências que eu tive, não sei vocês, na maioria das vezes dá errado. Porque você terceiriza o código, a software house está fazendo um monte de coisa. Na maioria das vezes dá errado. Nesse caso deu certo, porque a gente conseguiu escolher uma software house que, por mais que estivesse entregando 1000 projetos e estivesse com pouco desenvolvedor, ela pegou alguns pilares e fez direitinho. Então, a arquitetura do sistema, ela falou, vamos colocar um Solid aqui para fazer... em vez da gente encher de microserviço, não, o que precisa de microserviço, o que não precisa. Vamos criar um bom sisteminha aqui de resiliência, vamos se pautar no Open Finance. Então, em vez da gente construir aqui um motor de Pix, Olha só a importância da arquitetura, Ron. Na arquitetura. E a arquitetura, a melhor coisa que tem é quando a arquitetura não é caga-regra, né? Quando a arquitetura ela fala, qual que é o problema da empresa? Pé no chão. E outra, a esteira de deploy. Então, uma boa esteirinha de deploy com um bom sistema de PR, ele faz milagre. O que não pode acontecer, você coda de qualquer jeito e aí você sobe de qualquer jeito. Acabou. É receita de fracasso. Entrega rápido, dá errado rápido, né? Dá errado rápido, né? Entreguei PR pra caramba aqui. Então, cheat in, cheat out. E chega uma hora que você não consegue nem entregar, né? Porque para tudo. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções,
a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está a fim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Quando a gente, pensando num transatlântico, a gente precisou buscar ajuda para fazer inovação. A gente foi até o Cubo e fizemos uma parceria com o Cubo para entender como é que o Cubo poderia trazer para a gente ali acesso a startups para você trazer inovação. A experiência foi que, num primeiro momento, a inovação ficou com a TI. E não rola, não funciona. Aí a gente foi para um segundo momento, uma segunda fase. O Cubo fez um assessment com a gente e a gente criou os Champions Innovation. Pô, foi bacana, demos treinamento, aquela história toda. E o que a gente viu é que, no final, a operação comeu o Champions Innovation. E aí a gente entendeu que a gente precisava olhar para o nosso negócio, olhar para o nosso modelo de TI e entender qual seria a nossa forma de fazer inovação. A nossa forma de fazer inovação foi inovação aberta, buscar startups especialistas para coisas que eu não sei fazer. Então, a gente entendeu que o melhor modelo era um modelo de buscar solução fora de casa. Trazer essa juventude, esse frescor da startup para misturar com o dia a dia, com a TI, com o negócio, e aí transformar a experiência do colaborador tendo uma integração com uma startup, entendendo como é que funciona isso, como é que é rápido, como é que acontece, como é que funciona o Agile. Eu já tive oportunidades de ver que Lab, você cria um time à parte, e aí esse time muitas vezes acaba ficando vaidoso, porque é o cara da inovação. É o cara que não precisa de Gmood. Exatamente. Descoladão. Descoladão, e você começa a criar uma fricção entre os dois casos. O outro caso é você colocar 20% do tempo da pessoa para fazer inovação, que é alguns modelos que funcionam. A gente ainda está aprendendo, né? Nosso tamanho, nosso modelo, orçamento, todas essas restrições, a gente ainda está aprendendo a fazer inovação. Acredito que a gente já deu bons passos, mas inovar ainda é um desafio para a empresa grande, que não tem todo esse aparato de ter um gerente de inovação. E a gente ainda está aprendendo, eu acredito que isso é a próxima onda para a gente de inovação. Sem dúvida. E Ron, acho que ficou claro aqui para a gente nesse episódio, né, cara, que os dados, né, eles de alguma forma podem colaborar de forma muito incisiva na produtividade do colaborador, né? Quando a gente fala na produtividade, não estamos falando só do ponto de vista do resultado que esse cara entrega para a empresa, mas do quão confortável esse cara se torna a produzir melhor para a empresa. E a IA, né, sem dúvida, pode ser um grande canalizador disso, né? Sim. E da importância da gente ter esses dados bem estruturados, dados bem integrados e fazer disso um processo que de fato gere valor, né? O Alex trouxe um ponto que eu achei fantástico, que é, cara, a questão da educação. Porque não adianta... o que a gente tem visto agora na bola, todo mundo quer usar ChatGPT, AI generativa e tal, mas, cara, assim, trazer educação para as pessoas para entender o que é, como usar, os cuidados que tem que ter, dado limpo, porque também o cara vai lá e coloca o dado no CRM todo torto, cara, vai... Todos os campos são string. Pois é. É isso aí. Entendeu? Aí o cara que vai, isso vai ser ruim, porque o cara não teve a consciência de falar, cara, eu tenho que imputar o dado correto para que funcione de forma adequada. Veja, eu vejo um grande desafio tanto para as startups quanto para as empresas grandes, que é cultura de dado. Uma coisa é você ter a informação e o que o usuário ali está usando a informação. A outra coisa é ele ter consciência de que ele está manipulando um dado sensível.
A LGPD veio, trouxe uma série de governanças, uma série de imposições. Mas a cultura, ensinar ao cara o valor do dado, o risco que ele tem na mão com aquele dado, eu acho que isso é básico para você começar uma revolução de dados dentro das empresas. Eu vou além, viu, Alex? Não só o risco do dado que ele está manipulando, mas a importância do dado que ele está criando. Né? Por isso que eu digo o seguinte, eu entendo que o aprendizado é uma consciência coletiva. Você está no seu dia a dia, eu sempre falo isso para o pessoal que trabalha comigo. A gente sempre precisa ter uma opinião de fora. Porque você está viciado com a visão de dentro. Então, você tem que trazer um arquiteto de dados, você tem que trazer um consultor para validar se o caminho que você está indo está correto. Porque a sabedoria está no coletivo, está na mistura de conhecimento. O conhecimento interno com o conhecimento externo. Porque uma consultoria, um consultor, um arquiteto que olhe aquilo e diz, cara, olha só, você está com um viés. E a maioria dos problemas que a gente tem no dia a dia é viés de entendimento. Então, você precisa fazer um aculturamento. Lá atrás, a gente teve a onda do data-driven, só que ela foi muito comercial. Ela não trouxe, agregou valor, ela trouxe vender solução. Hoje, com a EA e com esse movimento que está acontecendo no mercado, eu acredito que o aculturamento do dado para uma EA mais efetiva é o caminho para a gente ter a EA correta. E, Rômulo, quem precisar de um suporte aqui, uma ajuda para viabilizar tudo isso, seja do ponto de vista de ter uma solução para viabilizar isso, ter um plano, ter ferramentas de integração, ter um parceiro que de fato consiga ajudar a construir tudo isso que a gente falou aqui. Pode falar com quem? Pode falar com a Tecron. A Tecron é uma empresa especializada nesse tema de estruturação de dados e principalmente pensando em streaming de dados. E a gente está com uma novidade. O ano que vem a gente vai trabalhar muito focado numa solução para integração de dados de SAP, que é um grande desafio das empresas, e a gente, o ano que vem, vai estar com um produto redondinho para isso. Bom saber. A gente vai fazer um episódio aqui para falar sobre esse produto, hein? Show! Show de bola. Meus amigos, muito obrigado pela contribuição de vocês aqui. Acho que para um primeiro episódio do ano, foi uma grande... como é o nome que a gente fala? Debut? Uma estreia. Estreia. Debut. Você está com a palavra em inglês. Mas teu sócio é francês? Debut não é francês? Não sei. Liga para ele. Eu falo o seguinte, foi um prazer estar aqui, conhecer a PayPace, conhecer vocês, conhecer o Ron pessoalmente. Eu tenho um propósito de vida, que é compartilhar conhecimento. Eu acho que a gente vive num mundo muito vaidoso, um mundo muito individualista. Você acha que o mundo de tecnologia é um mundo vaidoso, cara? Imagina! E acho que a grande sacada da gente que está aí há alguns anos na frente é mostrar para essa juventude que está chegando na área de tecnologia que o que é importante é você dividir o conhecimento para multiplicar ele. Eu acho que fazer um bate-papo assim com profissionais desse nível é muito gostoso estar junto com vocês. Obrigado pelo convite. Show de bola, Alex. Obrigado. Eu concordo em gênero, número e grau que a gente precisa contribuir, né, e gerar conhecimento para as novas gerações aí, para agora. Parece papo de velho, né? Parece que tem uns tiozinhos jogando dominó aqui, né? Na praça agora. E só molecada vendo o programa. Pode crer. Mas é isso, acho que e a área de tecnologia, por mais que seja uma área que a gente sabe que é cheia de vaidades, etc., porque tem muito especialista, sempre foi uma área que sempre contribuiu e sempre gerou muito conhecimento para a própria área, né? E eu acho que faz parte da nossa característica, do nosso DNA, então estamos aqui para isso. E muito obrigado por participar aqui e contribuir um pouquinho. Espero te ver aqui mais vezes, Alex, se possível. Fica à disposição. Conte comigo. Abuto. Também queria agradecer. Muito legal o papo, aprendizado, legal o formato aí. Parabéns pela condução, pela apresentação. Excelente colega aqui também de bate-papo. E se vocês precisarem de adiantar o salário. De adiantamento do salário. A gente está tentando encontrar uma palavra diferente de adiantamento que confunde. Resgate do salário. Antecipação.
Não é, a gente tem que mudar essa palavra, porque antecipação é outra coisa. É. Mas brincadeiras à parte, foi um prazer, muito bacana. E obrigado pelo convite. E espero também poder encontrar vocês mais vezes aí nesse mundo de tech. Show de bola. Obrigado mesmo, cara. Parabéns pela iniciativa. E torço muito aqui pro sucesso. Por que pêssego? Porque pêssego, né? A gente misturou payment, pagamento, com sossego financeiro. Aí ficou pêssego. E aí, por motivos óbvios, o símbolo da empresa virou um pêssego. Mas o Não precisou. pêssego é de sossego? Payment com sossego. Pêssego. Aí virou pêssego. Ainda bem que vocês são de tech, né? É isso aí. Mas vou te falar uma coisa. O RH, ele ama a nossa marca. Então, assim, as empresas, as pessoas amam a nossa marca. Então, a gente acabou deixando. Sim, Deu certo, funcionou. Mas ficou legal mesmo. É legal. cara. É cozy. É Cozy, bonitinho, assim. bonito, É E legal. virou pêssego, né? A gente não precisa fazer branding. Não, Rebranding, entender tom qual a Sim, cor da sim. empresa. Não, é cor de pêssego. Isso, é pêssego. Cara, Facilitou pêssego tudo. é legal, é bonito, é gostoso. É isso Mas aí. com sossego não colou essa, mas mandou bem. Beleza? Valeu, senhores. Obrigado aí. Show de bola. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês que acompanharam a gente até agora. Espero que você continue acompanhando a gente aqui durante todo esse ano novo aqui, com muitos episódios, com muitas novidades que nós traremos aqui no PPT no Compila. E se você ainda não é membro do nosso canal, você tem a oportunidade agora de ir lá no YouTube, do lado do inscrever-se, não vai estar inscrever-se, não vai estar inscrito, porque se você não se inscreveu ainda, você vai se inscrever agora e você vai clicar no tornar-se membro e você vai colaborar aqui com o PPT no Compila com um valor mensal para que a gente continue mantendo essa estrutura, continue mantendo esse serviço de trazer informação para você mensalmente. Se você não pode contribuir dessa forma, contribuindo mensalmente, você ainda pode contribuir e usufruir do nosso conteúdo de forma gratuita, compartilhando o PPT no Compila nas suas redes sociais, mandando lá no Slack ou no Teams da empresa. Faça a nossa comunidade crescer, porque o crescimento da comunidade faz a gente crescer junto e tornar o nosso podcast cada vez mais forte para trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês, por contribuir aqui com a visão de cada um. Acho que a gente conseguiu fazer um excelente debate. Sim. É debate? E de um tema muito bacana. Você ligou pro teu sócio? Não. Não deu tempo. De um tema muito bacana, que pouco se fala, né? Que é a experiência do colaborador. Exatamente. Do colaborador, né? Bom, obrigado novamente, que a gente tenha mais um ano muito bom aqui. Com certeza será. Excelente. Valeu. Obrigado. Valeu!